Bom dia, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso culto. Nós deixamos as nossas casas, não é? Para nos dirigir à casa do Senhor e aqui cultuarmos ao nosso Deus. Então, durante este tempo que estamos vivendo, nós não sabemos quantos vão vir. Alguns estão se adaptando, outros, devido à sua condição, não podem vir à igreja, outros, por alguma razão também, não virão. Mas nós temos que continuar servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, buscando ao Senhor, para que no tempo próximo possamos, como igreja, estarmos juntos, louvando ao Senhor de forma presencial. Então, muitos dos nossos irmãos que estão nos vendo, nos ouvindo, que Deus os abençoe, e que no tempo muito em breve os irmãos possam voltar. Não permita que esta situação os afastem da comunhão da igreja, não é? Do estar junto com os irmãos, porque a igreja foi instituída por Jesus Cristo, e Ele sabia, e Ele sabe da razão pela qual precisamos estar juntos, Então, quero inicialmente dar boas-vindas a todos vocês, prazer revê-los, o casal, enfim, que Deus possa abençoar os irmãos e aqueles que estão em casa. Vamos adorar o Senhor, nós vamos cantar, vamos adorar a Deus. Culto é quando nós oferecemos nossos sentimentos, nossa gratidão, o nosso amor a Deus, sendo expressados em canções, em orações. Então fica de pé um pouquinho e nós vamos cantar juntos o cântico que diz, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus.
possíveis sentar, meus irmãos. Vamos cantar o hino Nosso Deus é Soberano. E neste momento teremos a oportunidade de consagrar a Deus os dízimos e as ofertas. Deus tem sido muito fiel com a sua igreja e com o povo de Deus. Muitos irmãos, em não podendo vir aos cultos, têm feito o depósito e alguns mandam diretamente para o tesoureiro, para a secretária, o recibo, e nós temos orado e agradecido. Alguns irmãos têm trazido também aqui na secretaria durante a semana. Louvado seja Deus pela fidelidade dos irmãos, ao reconhecer que Deus tem abençoado. Nós reconhecemos que tudo que temos e tudo que somos é dádiva da graça e do amor de Deus por nós. Por isso devolvemos como gratidão, como obediência, parte daquilo que Deus tem nos dado, devolvemos a Ele. E o canto que nós vamos cantar diz que o nosso Deus é soberano. Muitos dizem que todos querem o poder de Deus, mas poucos de fato vivem a soberania de Deus. Quando nós cantamos este cântico, ele fala que Deus é soberano, Senhor absoluto de tudo e de todas as coisas. Então todos os meus projetos e sonhos, todos os meus passos devem estar sob a sua direção, sob a sua soberania. Quando a enfermidade bate à porta do nosso corpo, quando a ausência de recursos invade a nossa vida, quando muitas coisas adversas, temos que entender que Deus é soberano, e Deus permite que essas coisas todas aconteçam, porque Ele tem algo muito maior, o plano dEle é eterno, é para a eternidade. Então nosso Deus é soberano, descanse no Senhor, cante e diga isso para Ele, que você entende absolutamente que Ele é soberano absoluto, dono da sua vida, do que você é e de tudo que você tem. Ele é soberano. Vamos cantar então? Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu do céu e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Então cante. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus do céu e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou
pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe os dízimos e as ofertas alçadas. E que o Senhor abençoe os irmãos que assim fizeram com amor, obediência e dedicação. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Durante esses últimos domingos, nós temos refletido sobre a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Que mais precisamos, e acredito profundamente que Deus tem nos dado este momento de isolamento, de distanciamento, de quietude, de calma, para que possamos aprender a sua palavra. A nossa vida é dirigida pela obediência à palavra de Deus, não pelas experiências que vivemos. As bênçãos do Senhor são resultados da submissão e da obediência a esta palavra. Mas para que possamos obedecê-la, precisamos entendê-la, observá-la, conhecê-la. E, ao meu ver, a grande questão, alguém até me mandou ontem algo sobre a questão do Brasil, em que 50% dos nossos jovens entre 17 e 24, 23 anos, não sabem ler nem escrever. Eu estava lendo um artigo que só 2% da população brasileira tem doutorado em alguma área de estudo, isso é, tem conhecimento profundo sobre alguma coisa. Estava vendo outro artigo que hoje 46, 48% das pessoas que saem formados das nossas faculdades, das nossas universidades, eles saem como analfabeto funcional, não têm a capacidade de exercer a função para aquilo que eles foram criados. Por isso muitos, mais de 70%, não conseguem passar no curso da OAB, porque não estudaram como deveriam e não conhecem de fato. Certamente a nossa irmã Gislaine é uma irmã estudiosa e há de passar hoje, e eu orei para que Deus, porque Deus, sempre oro para que Deus faça o Espírito Santo relembrar aquilo que ela estudou. E outra coisa, que Deus faça com que caia também nas provas aquilo que ela estudou. Jamais que Deus passe alguém por passar. Essa é a nossa realidade. Então, quando nós olhamos para o Brasil, olhamos para frente, nós não sabemos o que vai acontecer. Porque a nossa educação, e principalmente este ano, foi completamente comprometida. Então, se a educação já é algo pequeno, nós estamos no Espírito Santo, onde o IDEB, segundo a nossa educação do ensino médio, é uma educação muito boa. Nós somos o primeiro lugar no Brasil. Mas mesmo assim, percebemos a limitação dos nossos jovens no conhecimento. Então, quando olhamos para o conhecimento cristão, bíblico, eclesiástico, teológico, é muito pior. É muito pior. Muitos não vivem aquilo que Deus tem separado. Muitos não vivem as promessas de Deus em suas vidas, por desconhecerem. Exatamente igual àquele homem que ganhou um presente de alguém, um homem muito simples e pobre, para ter uma experiência jamais vivida, viver e experimentar um cruzeiro, durante 7 dias, viajando pelo mar. E esse homem muito simples ali, ficava na sua cabine, na hora das refeições ele ia lá na cozinha e comia alguma coisa, pedia alguma coisa simples e ali estava se alimentando de algumas coisas. No final, e no último dia alguém perguntou, mas por que o senhor vem aqui pegar um pedaço de pão ou um pouco de comida? E ele disse, porque eu não tenho dinheiro, eu ganhei um presente para desfrutar, mas eu não tenho dinheiro para ir nos restaurantes e maravilhosos, comer as comidas maravilhosas. Mas alguém disse, olha aqui no seu ticket, está aqui, all included. Está tudo incluso. Tudo que o senhor poderia comer, beber, se divertir, está tudo incluso nessa viagem. E ele disse, eu não sabia.
Muitos cristãos desconhecem o que está incluso na viagem da vida cristã. Por desconhecer a palavra, por não gastar tempo ou investir tempo diante do Senhor. Eu sempre gosto de contar aquela história apenas como introdução para aquilo que nós queremos. Eu quero enfatizar a minha preocupação em que os irmãos conheçam de fato a palavra de Deus. Assume um novo pastor em uma igreja, e então o pastor diz: eu vou visitar as classes da escola dominical, e a primeira classe que ele entra é na classe dos adolescentes, e ele pergunta: eu quero saber se vocês têm conhecimentos sobre a Bíblia, conhecimento geral. Então eu vou fazer uma pergunta muito simples. Disse o pastor: quem derrubou as muralhas de Jericó? Quem derrubou o muro de Jericó? E então olhou para o outro, Carlinhos, o menino que tinha lá, disse: olha, pastor, não fui eu. Eu não fui. Aí o pastor ficou preocupado, olhou para a professora assim, e perguntou: o que é que você acha, seu pastor? Esse Carlinhos, ele é um menino realmente muito levado. Mas ele não mente. Se ele disse que não foi ele não, pastor. A professora. O pastor ficou muito preocupado. Caminhou pelo corredor muito preocupado. A teologia dessa igreja está ruim mesmo. Encontrou um diácono. Disse: meu irmão, estou muito preocupado com a igreja. Acabei de sair da sala dos adolescentes, perguntei quem derrubou o muro de Jericó. O Carlinhos disse que não foi ele. A professora disse que confia nele. E o que o senhor acha? Eu disse: pastor, eu não conheço o Carlinhos não, mas eu conheço a professora. Se ela falou, eu confio nela. O pastor ficou mais preocupado ainda. Aí foi para o gabinete, no caminho, chegando, encontrou o tesoureiro, irmão Adovaldo. Mas não foi o irmão, não. Tesoureiro daquela igreja. Aí, chegando, disse: meu irmão querido tesoureiro, olha, estou muito preocupado, estive na classe dos adolescentes, perguntei quem derrubou o muro de Jericó. O Carlinhos disse que não foi ele, a professora disse que confia nele, encontrei o diácono tal, e ele disse que confia na professora. E o que é que você acha? Eu disse: pastor, eu não conheço muito bem o que está acontecendo, mas uma coisa eu sei. Durante esse período, nós ficamos mais de um ano sem pastor, nós construímos uma boa receita financeira. Então, não se preocupe, nós temos os recursos para reconstruir o muro. Aí o pastor saiu e disse: meu irmão, o desconhecimento bíblico, claro, evidentemente que essa é uma história um tanto quanto folclórica, mas reflete uma verdade. Se você perguntar a muitos dos jovens, a Bíblia diz que luz, não é? Para o meu caminho é a tua palavra, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Escondi a tua palavra no meu coração. Por isso a gente tem que estudar a palavra de Deus. Neste texto, agora voltando à carta, a epístola de Paulo aos Filipenses, esta epístola, certamente, eu quero repetir como essa epístola ela foi ensinada e dirigida. Nós sabemos que esta epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta dos anos 60 a 64 da era cristã. A igreja filipense era uma igreja ideal em muitos sentidos. Era agradecida, bondosa, ela dava suporte ao apóstolo Paulo, e ela foi fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária, em meio a uma tempestade de perseguições, não é? E os começos da obra se limitavam a umas poucas mulheres que se reuniam perto do rio. E lembram que Lídia, que era uma vendedora de púrpura, foi a primeira convertida naquela igreja. Era uma igreja maravilhosa, sabe? Mas logo se uniram a ela o carcereiro de Filipos, lembra aquele texto? E toda a sua família. E a gente vai ver muitas bênçãos. Estes e talvez uns poucos mais se converteram no núcleo da igreja. Então, Paulo está em Roma, preso para ser julgado, quando esta carta ali aos irmãos, essa igreja, aos irmãos em Filipenses. Então, esta é a carta de amor espiritual à igreja, cheia de entranháveis de carinhos, amor, gratidão, escrita em circunstâncias difíceis, enquanto Paulo estava prisioneiro ali. A carta ressalta a vitória e o gozo da vida cristã.
Essa é uma carta de felicidade, não obstante a adversidade. Que Paulo tenta dizer àquela igreja que ele é grato pela bondade, pelo sustento, pelo cuidado daquela igreja para com ele, mas que a vida cristã, ela é uma vida de uma jornada de alegria, não obstante as adversidades, não obstante os imprevistos, as circunstâncias adversas ou indesejáveis que vêm em nossas vidas. E Paulo, ele ensina nesta carta que a nossa felicidade não é resultado das circunstâncias, situações ou momento. A nossa felicidade é resultado do nosso relacionamento com o Senhor. Quando estamos bem, quando estamos em intimidade com o Senhor, nos relacionando com o Senhor verdadeiramente, venha o que vier, o Senhor cuidará de nós e viveremos a felicidade. Então, temos estudado, a semana passada nós falamos sobre a felicidade, também fruto da obediência ao Senhor, não foi? Que obedecer ao Senhor domingo pela manhã. Neste domingo eu quero caminhar falando sobre o caminho da felicidade, que é também o viver em Cristo. O viver em Cristo. E para isso eu quero compartilhar algumas características, pelo menos 5 características, de viver uma vida com Cristo. Características essas que revelam em nós o processo desta alegria da vida cristã. Vamos continuar, nós paramos nos versículos 18 e 19, vamos a partir do versículo 20, do capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses. Paulo diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa, ou por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Que alegria para essa igreja receber essa palavra do apóstolo Paulo. Homem temente a Deus, a autoridade máxima do colégio apostólico na época, conhecedor, aquele que de perseguidor passou a ser perseguido, aquele que escreveu as cartas de forma extraordinária, orientando o povo. Eis que Paulo, depois de dizer da alegria, do testemunho desta igreja, de orar por ela, de agradecer, eis que Paulo agora no versículo 20 disse, segundo a minha ardente expectativa, e ele coloca um sentimento tão profundo, que ardia em seu coração. Certamente aquele sentimento que os 2 discípulos no caminho de Emaús, quando caminhavam com Jesus, sem reconhecê-lo, quando Jesus desaparece um diz para o outro, você não percebia? Por isso o nosso coração ardia quando ele falava. Este era o sentimento de Paulo nesse instante, segundo a minha ardente expectativa e esperança, algo que inflamava dentro dele, algo glorioso, algo grandioso. Ele diz isso com minha ardente expectativa e esperança. 2 palavras extraordinárias, a expectativa e a esperança de Paulo, de que em nada serei envergonhado, antes em toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O próprio Jesus diz que aquele que se envergonhar de mim, diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Muitos de nós precisamos ter a experiência de Pedro.
nós negamos a Jesus, não apenas com palavras, mas com ações e atitudes. Hoje não há diferença entre o cristão e o não cristão. A diferença não existe, com isso estamos negando. Muitos precisam ter a experiência de Pedro. Quando Jesus estava sendo crucificado por 3 vezes, Pedro nega a Jesus. Lembram? Mas depois, no último momento, antes de Jesus morrer, o olhar de Jesus o alcançou de forma tão profunda, que ele saiu daquele lugar e nos diz a palavra que ele chorou a noite inteira. E depois de chorar a noite inteira, arrependido e confessando ao Senhor o quanto ele tinha negado e tinha envergonhado ao Senhor com a sua atitude, com a sua palavra, nos diz o texto que ele sai e vai orar e ora a noite inteira. E é só depois desse momento que ele vai, em Atos dos Apóstolos, pregar aquele grande e maior sermão, onde pessoas, no poder do Espírito Santo, ouviam em todas as línguas, idiomas que ali estavam, e muitos ele está bêbado, mas ele estava cheio do Espírito e falava com poder. E é interessante isso, que o poder na vida de Pedro só veio depois de passar uma noite chorando por ter envergonhado ao Senhor. E nós lembramos quantas pessoas se converteram. E esta igreja de Filipenses, Colossenses e outras, são frutos das pessoas que se converteram naquele sermão de Pedro e se espalharam e começaram a compartilhar do Evangelho. E Paulo diz, porque não com grande expectativa, não é? E esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo. Meus irmãos, a gente está vivendo uma falsa religiosidade. A gente anda aqui na Praia da Costa, em qualquer lugar que você vai, as pessoas dizem, não, mas eu sou convertida, eu tenho a Cristo. E nós já não mais compartilhamos do Evangelho com as pessoas. Precisamos compartilhar do Evangelho até com o nosso esposo, esposa e filhos, que se dizem crentes, mas que pelos frutos você não percebe. Você tem que pregar o Evangelho e confrontá-lo com a verdade de Cristo Jesus. Perguntar se você morrer agora, você vai para o céu? Você tem certeza absoluta, indubitável, inquestionável, de que os seus olhos fecharem, seu coração parar de bater, você vai morar com o Senhor no céu? Porque nada pior do que uma falsa experiência, seja ela uma crença histórica pelo fato de narrar a palavra, o que aconteceu, como cremos no descobrimento do Brasil, seja uma experiência cognitiva, emocional, que apenas assimilamos da mente, mas não vivemos verdadeiramente a experiência com Cristo. Seja uma experiência histórica, seja cognitiva, ela não salva. O que salva é a experiência com Cristo. Olha para os nossos filhos, orem por eles, pregue a palavra, porque só existe uma esperança para os nossos filhos e nossos netos. É uma verdadeira experiência com Cristo, senão eles serão devorados pelo mundo, enganados pelo príncipe das trevas e arrastados para o inferno. E a maior obrigação do pai, da mãe e do avô é dizer para os seus filhos e para os seus netos: vocês não podem ir para o inferno, eu não quero que vocês vão para o inferno, eu vou orar e vou interceder e vou clamar ao Senhor todos os dias, para que Deus salve. E não tenha medo, compartilhe da sua experiência e diga para o seu filho, diga para a sua filha, para a sua nora, para o seu genro, para os seus netos que o Senhor salva. Não basta levá-los à igreja, não basta apenas cumprir os deveres domésticos e espirituais, que aparentemente se faz necessário. Precisamos mais do que isto. Paulo continua dizendo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele sabia que estava encerrando o seu ministério e a sua carreira. Ele estava preso, e eu disse domingo passado, para ele tanto fazia, e ele disse: a minha liberdade está próxima, seja a morte para ir para o Senhor, seja sair da prisão para estar com os meus irmãos. Mas Paulo declara, e eu e você precisamos declarar isso nessa manhã,
bem como todos os dias da nossa vida, porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Quando eu digo para mim o viver é Cristo, eu estou dizendo, olha, Ele é a pessoa mais importante. Nenhuma decisão tomarei sem a direção dEle, mesmo que o meu desejo, mesmo que o meu querer me leve a outro caminho, estarei submisso a Ele e direi como Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não que não pecaremos mais, não que não falharemos mais. O Senhor morreu porque Ele sabia que precisávamos disso. Mas o sentimento ardente no nosso coração de segui-lo, de servi-lo, deve ser algo constante. Por isso Paulo diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver nesta terra é Jesus, morrer é eternidade. Você pode dizer isto? Você que está me vendo, você pode dizer isto? Sabe, irmãos, Paulo continua dizendo, ora, de um outro lado, eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele sabia que as aflições, ele disse que as aflições do mundo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelado na eternidade. A eternidade é um lugar muito melhor, não há dor, não há sofrimento, não há angústia. E Paulo disse, melhor seria estar com o Senhor, eu poderia estar com o Senhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, para orientar, para cuidar da igreja. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com vós, com todos vocês, para o vosso progresso e gozo da fé. E ele fala a fé com gozo, é esse reflexo da fé, da confiança no Senhor, que nos traz alegria. Por isso que eu falei que nesta carta, nós temos mais de 30 vezes a palavra gozo. A fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Algumas características que quero destacar nesta manhã, quando observo estas palavras de Paulo. Características para aqueles que vivem de fato com o Senhor. Sabe qual é a primeira característica? Confiança. Confiança. Confiança no Senhor. Muitos cristãos estão vivendo momentos difíceis, momentos de vulnerabilidade, porque esta confiança está sendo comprometida. Devemos confiar plena e absolutamente. Por isso, Paulo confiou e confiava plenamente no Senhor, seja qual for a circunstância, seja qual for a situação, seja qual for o projeto, seja qual for o plano, confie no Senhor. Esta é a primeira característica de quem vive no Senhor. Quem vive no Senhor, confia no Senhor. É inadmissível que alguém que diz que vive no Senhor não viva confiantemente. Viva de forma, porque a Bíblia diz que o Senhor não nos deu um espírito de temor, de medo, mas um espírito de confiança e um espírito de vitória. É isso que precisamos entender. Primeira característica de quem vive no Senhor é um espírito de confiança completa, total no Senhor, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, todas as situações, porque ele sabe que o plano de Deus é bom, perfeito e agradável. Porque este que vive no Senhor sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. A segunda característica para quem vive em Cristo é coragem. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Lutero trouxe a reforma protestante com um texto. Ao ler Paulo escrevendo aos Romanos, o justo viverá pela fé, ele agarrou esta palavra e começou a grande reforma protestante, que não começou com ele, mas certamente com Tomás de Aquino, não é? Com Agostinho, bem antes, falando sobre a compreensão diferente da vida cristã. Chegaram até Sócrates para trazer o conhecimento e trazer esta mudança que aconteceu dia 31 de outubro de 1517. E ele pega esse texto, o justo viverá pela fé. E aí, com coragem, nós podemos conquistar, voar mais alto, alcançar. É contraditório ver um cristão que confia nesse Deus absoluto, que cantamos que é soberano,
com medo de enfrentar os obstáculos, de vencer as provas da vida. Nós devemos ter confiança, nós devemos ter coragem, porque o Senhor está conosco, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se o Senhor está conosco, nada pode nos deter, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Terceira característica: primeiro é confiança, segundo coragem, terceiro é compromisso. Comprometido com a palavra de Deus e com os ensinos do Senhor. Não vou negociar, não vou abrir mão daquilo que Deus tem me ensinado. Muitos não leem porque não querem ser confrontados, porque essa palavra nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta dessa palavra. Muitos não querem descobrir o plano de Deus, não querem ouvir a voz de Deus. Oram, mas fecham os ouvidos e o coração para Deus não falar de forma clara. Aquele que anda no Senhor está comprometido com Deus e com os ensinamentos de Jesus Cristo e com Jesus em sua vida. Coragem, primeiro confiança, coragem e compromisso com a palavra e com os ensinos e com o reino. O reino de Deus é chegado. Vivemos nessa terra, mas estamos comprometidos com a eternidade. Eu não posso trocar a transitoriedade ou a eternidade com as coisas transitórias. Não posso me envolver na transitoriedade, afetando a minha eternidade com o Senhor. Então, isso só pode acontecer quando houver compromisso com a palavra e compromisso com Cristo. Lembra do dia que você aceitou a Jesus? Você se comprometeu a viver eternamente com Ele. Enquanto estiver nessa terra, você é dele, pertence a Ele, viva para a glória dEle. Mesmo que muitas vezes possamos e precisamos renunciar a nossos projetos e sonhos. A quarta, se a primeira é confiança, coragem, compromisso, a quarta é confrontação ou conflitos. Nós vamos ter sempre alguns conflitos, porque somos confrontados entre as coisas espirituais e as coisas terrenas, entre os princípios eternos e as coisas temporais. E a minha decisão é diária, constante de servir ao Senhor. Como qualquer outro relacionamento, é um compromisso diário e constante de continuar a caminhar a jornada. Diante do Senhor é a mesma coisa, eu preciso ser confrontado todos os dias, e há conflitos pessoais entre a palavra, viver a palavra do Senhor, entre a vontade de Deus e a minha própria, entre o desejo do Senhor e o seu Espírito, entre a minha. Há momentos que o Espírito Santo quer me guiar numa direção, mas eu estou querendo ir para outra, assim como Jonas fez. Louvado seja Deus que Ele não desiste de nós, Ele manda a tempestade, Ele quer afundar o barco e se nós não pularmos, ao cairmos no mar, Ele nos resgata e nos traz de volta ao plano perfeito dEle. Então somos confrontados diariamente entre Deus e o mundo, entre as trevas e a luz. E Paulo diz que a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra potestades e principados nas regiões celestiais. A nossa luta maior está na região celestial, espiritual, contra as garras do inimigo das trevas. E precisamos resgatar os nossos queridos e pessoas amigas, trazê-las para a luz e para a eternidade. Confiança, coragem, compromisso, confronto, isso é, conflitos, e por último, compaixão. Se uma das coisas que a igreja está precisando hoje é compaixão. O verdadeiro cristianismo, nós estamos perdendo a sensibilidade. Andamos pelas ruas, são pessoas estendidas nas calçadas. Pessoas carentes. A gente está falando essa semana da necessidade de uma família que tem uma filha de 10 anos e um filho de 12 anos. Precisando de roupas para vestir. Precisando de alimento para ingerir. Nós precisamos ver isso. Sou contra aqueles que fazem disso uma maneira de viver. Porque Paulo diz: quem não
trabalho, não coma. Nós precisamos ter a sensibilidade. E aí, Deus tem que dar sensibilidade no nosso coração. E ao perceber algumas pessoas, por que ajudamos umas e outras não? Porque Deus fala ao nosso coração, de fato. Mas eu preciso ter a compaixão. E uma coisa nesta sociedade, nesse mundo, estamos nos tornando pessoas insensíveis. Corações e mentes cauterizadas. Nós precisamos ter compaixão. Primeiro, compaixão pelo mundo perdido sem Deus. Você acha que essa religiosidade que temos vivido tem nos ajudado ou tem nos prejudicado? Irmão Danilo, irmão Esdra, irmã Mari, irmã Lília. Vocês lembram, Patrícia, daquela época a gente tinha um desejo profundo de resgatar as pessoas das trevas, porque a gente queria tirar as pessoas e trazer para a salvação, mesmo pessoas que nós conhecíamos muito pouco. Era na escola, a gente fazia estudo bíblico, a gente compartilhava o evangelho pessoalmente, era no trabalho, a gente estava ali querendo trazer pessoas, querendo contar que maravilha era viver a vida cristã. Nós tínhamos intimidade tão grande com o Senhor que as pessoas precisavam ver isso em nós e nós compartilhávamos. Hoje não é mais isso. Nós estamos na nossa individualidade, na nossa singularidade, vendo a nossa vida de forma confortável, e pouco nos toca a necessidade de salvar as pessoas. Nós estamos conseguindo salvar nem as pessoas que nós amamos do nosso próprio relacionamento. Elas estão indo para o inferno, e nós estamos aceitando isso como coisa comum. Precisamos mudar isso, ter compaixão. Nossa compaixão começa pelas almas perdidas que estão em direção ao inferno. Começa pelos nossos filhos, devemos amá-los e ajudá-los. E mais importante do que dar educação, dar roupa, dar brinquedo para os nossos filhos, é ensiná-los o caminho do Senhor, é trazer a salvação. A maior herança que você pode deixar para o seu filho é a palavra de Deus, o ensinamento do Senhor, o caminho do Senhor. Não aceite perder os seus filhos para as trevas. Não aceite perder os seus filhos para o pecado, nem para o mundo, nem para o diabo. Não aceite, clame ao Senhor. Ore ao Senhor. Todos os dias converse com seu filho, com a sua filha, seu neto. Diga que Deus o ama, que Deus deseja salvá-lo, salvar a alma dele e transformá-lo. Resgate seus filhos. Resgate seus netos. Resgate o seu vizinho, seu colega de trabalho, sua nora, seu genro. Vamos resgatá-lo. Significa compaixão, é um sentimento profundo, uma paixão mesmo por essas pessoas que estão se perdendo. O Senhor nos transformou para transformarmos. O Senhor nos salvou para levarmos a salvação. Não foi para ficar dentro da igreja apenas, nos reunindo domingo. E isso está sendo cada dia pior, porque muitos não querem nem mais vir para a igreja. Muitos precisam ficar em casa diante da situação que estamos vivendo. Muitos precisam, mas muitos não retornarão. Há uma pesquisa que dizem que 30% não retornarão para a igreja. Essa é a maior desgraça dessa pandemia. Não é a morte em si, porque se você morrer salvo, vai para o céu, lugar muito melhor. Mas é distanciar as pessoas de Deus, afastá-las do Senhor e jogá-las nas trevas. Nós não podemos deixar isto. O poder do Senhor. No poder do Senhor, nós não podemos de forma alguma deixar. 5 características que destaquei daqueles que vivem a vida cristã: a confiança, a coragem, o compromisso, uma vida confrontada, os próprios conflitos, e a compaixão pelas almas perdidas e pelas pessoas necessitadas. Então, é uma boa hora de a gente colocar a nossa compaixão. Eu já disse, se você tem roupa de criança, de uma menina de 10 anos e uma criança de 12 anos, faça isso, porque amanhã estaremos adquirindo as cestas básicas para mandar para aquela família e outras também. É hora de viver a nossa fé, revelando-a
pelas obras e pelas ações da nossa vida. Que Deus nos faça entender e que esta carta que Paulo escreveu àquela igreja, ela possa nos alcançar de forma muito, muito especial e poderosa. Vamos cantar o cântico Faz Chover? Cantemos. Assim como a rocha anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, faz chover, faz chover, faz chover. Amém, Senhor. Amém. Por isso, então, meus irmãos. Eu vou passar a palavra para a irmã Patrícia, pastor. Amada igreja, o pastor falou bem assim que ele estava desconfiado de uma movimentação diferente, mas é porque justamente essa movimentação diferente é porque hoje é comemorado mais um ano de vida do nosso pastor. E pelo fato da igreja hoje não poder se aglomerar, a comemoração dele vai ser diferente, certo? Eu gostaria de chamar aqui o irmão Jaime, o irmão Rodovaldo e o irmão Esdras. Mas fica assim, nos espaços, né, que a gente não pode se aglomerar, então fica um em cada cantinho. E o irmão Esdras, eu vou pedir que fale algo para o nosso pastor, por conhecê-lo tão bem, conhecê-lo há tanto tempo, e neste momento difícil que a gente não pode abraçar, não pode, né, aquele calor humano que a gente gosta de sentir, que o irmão possa falar algo para o nosso pastor. Meus irmãos, a gente fica feliz, muito feliz, porque realmente eu conheço o pastor Ximenes há uns 30 anos atrás. Ele é novinho, ele era novo na época, né, recém-casados, primeira igreja batista aqui de Vila Velha, né,
que realmente foi época maravilhosa, né? 1991, pastor, eu conheci ali na igreja primeiro de Vila Velha, né? De maneira que foi uma época que a gente estava chegando para cá, 29 anos atrás, foi ontem isso. Mas é um prazer muito grande poder nesse dia, nesse seu aniversário aí, 57 aninhos, né? Não posso falar a idade dele porque eu tenho 83, né? E de manhã fico feliz de saber que ele completa hoje mais um ano de vida. Deus possa abençoá-lo junto à sua família aí, de companheira há tantos anos, né? Para os Estados Unidos, passaram um tempo, voltaram para a nossa igreja. Realmente ele é do nosso coração. A igreja o ama, a igreja realmente hoje está numa situação difícil de poder cumprimentá-lo, mas o coração está perto, está bem quentinho, bem juntinho. Eu passo nosso agradecimento, a igreja agradece por esse trabalho junto a nós aqui. Esse dia realmente que tem sido a bênção em nossa vida. O sermão de hoje pela manhã foi um sermão que muito me levou a refletir como uma palavra dessa é muito preciosa. É porque a igreja está pequena, mas apesar da igreja toda ouvir um sermão como esse, que traz para nós uma reflexão, como é que está a nossa vida realmente espiritual, até em termos do nosso amor, aquele amor que está faltando, está apenas em pedaços, mas Deus há de completar. Eu quero agradecer mais uma vez à igreja e ao pastor por esse dia que está comemorando mais uma data natalícia. Obrigado, irmãos, e Deus possa realmente completar. Não posso abraçá-lo, porque, infelizmente, é o momento, mas Deus é maravilhoso, Ele tem o nosso coração para o agasalho e para cumprimentar uns aos outros. O irmão Rodovaldo vai elevar a Deus uma palavra de oração, e depois o irmão Jaime, né, e a irmã Mary vão entregar uma pequena lembrança da igreja. E lá em Filipenses 4:4 diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. A máscara é horrível de falar. Mas a igreja hoje está alegre, está festiva por esta data, pastor. Senhor Deus, meu Pai, eu te agradeço por tu teres trazido o pastor Ximenes para a nossa igreja. Muito obrigado, Senhor Deus. Ele tem sido mensageiro de tuas mensagens, Senhor Deus, de tua palavra para os nossos corações, e tem nos confortado. E agora, Senhor Deus, nesta hora, eu gostaria que tu derramasses chuvas de bênção sobre ele, Senhor Deus, sobre sua família, nesse dia do seu aniversário, para que ele se sinta feliz junto a essa igreja. Nós oramos em nome do teu amado Filho Jesus. Amém, Pai. Vamos cantar parabéns na igreja. Você, Essa data querida, muitas felicidades, felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante
o seu rosto e te dê